ser um jogo muito difícil contra um time que sabe jogar bem o futebol, que tem demonstrado que tem um elenco muito qualificado. E assim, o peso vai ser o mesmo se a gente tiver ganhado o jogo passado, estivéssemos sentindo mesmo o que aconteceu com o resultado adverso que a gente teve na Libertadores. A gente tem a obrigação sim de chegar na final do Carioca, de ganhar o Carioca, mas não tem que ser um peso a mais. A gente tem que saber lidiar com esse tipo de pressão, que é normal aqui no Flamengo, então não é um peso a mais, se temos a obrigação, obviamente, respeitando muito o Fluminense, que é um grande time, tentar fazer um grande jogo, procurar o resultado que dê confiança para a gente no próximo jogo, obviamente pensando passo a passo, e agora é o Fluminense que a gente tem que enfrentar e tem que tentar ganhar um jogo, obviamente com muito trabalho, vai ser muito difícil, mas temos as ferramentas para tentar ganhar o jogo. Já bem, nos últimos 4 decisivos, né, quem tinha a vantagem do empate acabou sendo derrotado. Foi no primeiro turno, você jogava com empate com a situação e agora a situação se inverteu. Dessa vez o Flamengo com a vantagem do empate. E atrapalha ter a vantagem do empate? E por que isso acontece? O time está com a vantagem nos 2 últimos jogos, isso aconteceu. O que você acha? Não, a gente não entra em campo pensando em empatar, obviamente é uma regra do torneio que a gente tem nesse caso a favor, mas tem que entrar em campo pensando em ganhar, em fazer um grande jogo, tentar conquistar o resultado que leva a gente para a decisão. Mas o empate é uma regra do torneio que a gente não entra e não atrapalha para nós dentro do campo, e a gente sempre entra procurando o resultado para ganhar e fazer um bom jogo que leve a gente mais perto da vitória. Tudo bem, Codiato. Vai ser o quarto Fla-Flu, né? Só esse ano, todos no Carioca. Eu queria saber com você qual é o ponto positivo e o ponto negativo de enfrentar uma equipe que vocês já enfrentaram 3 vezes antes, mesmo que em alguns momentos ou vocês ou o Fluminense tenha vindo reserva. Qual é o ponto positivo e o ponto negativo de enfrentar uma mesma equipe? Não, eu acho que para mim é muito ruim enfrentar uma equipe muitas vezes no mesmo torneio, no mesmo ano, né? Ainda tem o brasileiro pela frente e a gente tem que enfrentar mais 2 vezes o Fluminense, então vai ser 6 ou 7 jogos que a gente vai enfrentar a mesma time no ano, então não acho sano para a performance do jogo, né? Porque a gente já conhece o time, já vai enfrentar as mesmas coisas que já enfrentou em jogos passados, então eu acho um pouco de dificuldade nesses tipos de jogo. Mas a gente tem que se acomodar à regra do torneio, temos que enfrentar uma grande time que joga bem o futebol, a gente tentar entrar em campo, volto a repetir, tentando fazer um grande jogo e procurar o resultado que leva a gente para a decisão. No meio de semana, muita gente criticou o fato do Abel não ter colocado o Arrascaeta em campo, apesar de ter ele como opção no banco de reservas. O próprio treinador alegou depois, durante a entrevista, que ainda falta ao atleta um pouco de entrosamento. Como é que vocês enxergaram isso? Como é que você enxerga isso? Essa pedida da torcida pelo Arrascaeta, que acabou não entrando, se talvez esteja no clássico agora no fim de semana, não sabemos ainda, e essa situação que o Abel disse que ainda falta entrosamento ao atleta, foi a contratação mais cara do Flamengo para essa temporada e, enfim, na história. Não, o Arrascaeta todo mundo conhece, né? Um jogador de muita qualidade, decisivo, que o professor, no caso do jogo passado, achou que não era o jogo para ele, né? Obviamente ele sabe mais um pouco que está ali afora fazendo a leitura do jogo, e ele achou que não era correto ele entrar, e assim, é decisão do treinador, né? A gente vê tanto o Arrascaeta como os outros companheiros que ficaram no banco de muita qualidade, que pode ajudar muito a gente em qualquer tipo de jogo. Então isso aí é normal e natural, é decisão do treinador, a gente não pode entrar nesse tipo de cobrança da torcida, né? A gente tem que ficar num ponto neutral e tentar fazer a leitura do jogo para mim, no caso, pessoalmente. Então, o entrosamento normal, né? O Arrascaeta chegou só há 3 meses que começou o ano, tá conhecendo ainda os companheiros, ele durou 4 anos no Cruzeiro, já conhecia de memória todos os companheiros, então eu acho que um entrosamento
é normal e natural que o professor acha que ainda ele não está entroçado com a gente. E eu acho também que obviamente tem um período de adaptação que não é mínimo de 6 meses. Então, isso aí é normal e com certeza ele vai ficar aqui muito tempo no Flamengo, vai demonstrar que tem muita qualidade e vai ajudar muita gente. Bom dia, Cajá. Bom dia. Por que você acha que os Fla-Flus têm sido tão pilhados esse ano? Muito cartão, muito nervo à flor da pele. Se você também acredita que vai ser mais um Fla-Flu pilhado assim amanhã? Porque eu vou repetindo, é insano jogar tantas vezes com o mesmo time, né? Ainda mais na mesma competição. Eu acho muito insano isso. Por causa disso. O primeiro jogo, se você ver, não teve nada de complicação, já o segundo já teve um pouco, o terceiro ainda mais, e o quarto ainda não sabemos como que vai ser, mas eu acho que muito jogo com a mesma time já fica um pouco chato, e a gente enfrentar os mesmos rivais, a gente já se conhecendo um pouco mais, se irritando ainda mais pelo fato de enfrentar tantas vezes o mesmo time na mesma competição. Então eu acho que essa é a principal parte. Bom dia, Cajá. A vantagem do empate do Flamengo deixa o Flamengo um pouco mais à vontade para essa semifinal amanhã contra o Fluminense? Não, eu acho que a empate para nós não significa nada, é só uma regra do torneio, mas a gente entra em campo tentando vencer os jogos, então a gente não está pensando no empate, está pensando em tentar fazer um bom jogo que leve mais perto a gente de conseguir um bom resultado. Bom dia. O gol do Penharol no final acabou sendo do setor que era onde estava o Arão. Depois da substituição, você ficou sobrecarregado no meio de campo nesse quesito da marcação, sem o Arão, ainda mais que tem um jogador de uma outra posição que era do time. Você sentiu essa sobrecarga ou realmente ali foi uma falha coletiva e assim, aconteceu? Houve essa mudança tática que você se sentiu sobrecarregado? Não, eu acho que o gol entrou num tempo que a gente estava com um a menos, né? Teoricamente, nessa posição deveria estar o Gabriel, que ia fechar o cruzamento do cara, se você analisa bem. Então, eu acho que a mudança de Arão não teve nada a ver com o gol, foi depois da expulsão que a gente sentiu um pouco mais. Obviamente, um jogador a menos não é fácil a gente jogar, ainda mais na Libertadores. Então, se você analisar bem o gol, a gente estava com um a menos no setor que a gente acabou tendo a expulsão. Então, eu acho que não afetou nada a saída do Arão. Entrou um cara mais ofensivo, que a gente estava precisando ganhar o jogo. Então, eu achei normal a troca. Aproveitando ainda a pergunta, competições diferentes, adversários diferentes, mas o que dá para tirar de lição da derrota do meio de semana para corrigir ou melhorar o time de fim de semana? A lição para mim ficou que se a gente não vai ganhar jogando bem, mal ou regular, a gente não perder. Eu acho muito importante isso na Libertadores, ainda mais que é uma competição totalmente diferente do brasileiro, da Copa do Brasil, do Carioca, no caso nosso. Então, é jogada internacionalmente diferente. Para mim ficou essa lição, e nesse jogo eu acho que a gente não tem que pensar entrando no empate, tem que entrar pensando na vitória, conseguir um bom resultado para a gente ganhar o jogo. E no final, se a gente não puder ganhar, a gente não perder, né? Que eu acho muito importante. Já, antes desse processo, a gente já via o calendário dos jogos da Libertadores sendo os jogos decisivos do Campeonato Carioca, e se perguntava muito o que o Flamengo faria, né? Óbvio, sem saber os resultados. Pela circunstância, pelo momento que chegou, sabendo que foram 2 times até aqui, enfim, chegou a hora de ir até o máximo, né? Pelas partidas que tem pela frente, de time principal nesse jogo, jogo de Libertadores, enfim. Vocês entenderam isso nesse momento? Não é hora de poupar? A verdade é que a gente sempre está à disposição do treinador. O treinador tomou várias decisões em alguns jogos de não botar o time que estava com mais regularidade, né, no ano. Então, a gente tem um elenco muito qualificado, e se o treinador precisar de nós nesse jogo contra o Fluminense, a gente vai estar à disposição. Se precisar de novo da gente na quarta-feira, na quinta, a gente vai estar à disposição. E se precisar de novo na decisão, tomara que a gente consiga, obviamente,
um bom resultado contra o Fluminense, a gente vai estar à disposição também. Então, a gente sempre tomou com muita seriedade o Carioca, a Taça Guanabara, a Taça Rio também. Tem um elenco muito qualificado para jogar as 3 competições que a gente jogou no período. Então, estamos à disposição do treinador mesmo para afrontar 3 jogos em uma semana, 4 jogos em 2 semanas. Já esse é o primeiro jogo realmente decisivo do Flamengo no ano. Porque os outros partidos do Carioca, vocês já sabiam que vão ter como se recuperar depois, o Rio já estava classificado para a semifinal, Libertadores é outro regulamento. Muda isso? Você acha que o time tem que entrar com uma postura diferente na cabeça de vocês? Isso muda alguma coisa, sabendo que dessa vez não vai ter recuperação? Se perder, acabou o campeonato. Sim, obviamente muda pelo regulamento do campeonato. É um pouco complicado de entender, mas a gente está focado no resultado agora positivo para classificar a decisão. A margem de erro é média, não é tão curta como em outras ocasiões. Então a gente vai entrar em campo pensando no resultado que leva a gente na decisão, e obviamente que jogando no Flamengo tem um pouco de pressão a mais, que a gente já sabe lidiar com esse tipo de pressão. Bom dia a todos. Desculpe se eu me repeti no assunto, é que a gente acabou chegando um pouco em cima da hora, mas a minha pergunta em relação ao Fla-Flu é que esse é o 4º jogo, né? E tem sido jogos muito tensos, um número elevadíssimo de cartões amarelos. Por que você acha que está tão quente assim esse Fla-Flu, esse período recente aí desse ano? Por que os ânimos estão tão exaltados? Pelo fato, eu vou repetir, de enfrentar o mesmo time tantas vezes no mesmo ano, num período tão curto, né? Eu acho que isso afeta muito ao rendimento nosso dentro do campo, a performance do time, porque a gente já conhece o rival, já vai ficando mais chato no 3º jogo, 4º jogo. O primeiro jogo não foi assim, então se a gente analisar bem, isso aí é um fato que não favorece para o desenvolvimento do jogo mesmo. Então é um pouco complicado, né? Mas é o regulamento, a gente tem que se adaptar a isso, tem que entrar no campo pensando em jogar futebol, não pensando em tumultuar o ambiente, e tentar a gente se focar no resultado, na performance, no bom jogo que leva a gente mais perto da vitória. Obrigado. Obrigado, tchau.